seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós teremos um papo super especial, juntamente com a Prana Energia Vital, que nos traz esses temas tão importantes nas sextas-feiras. Direito sistêmico. Vamos compreender como funciona a questão sistêmica dentro da área jurídica. Sim, porque é um viés que está cada vez mais sendo trabalhado para que as pessoas possam ter um entendimento dos processos e tudo mais. Então, vamos ver como isso realmente funciona. E, para isso, estamos recebendo o doutor Pedro Torres Lobo, que ele é defensor público e escritor, e a Fernanda, lá do Prana. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, pessoal, agradecendo aos nossos patrocinadores, eu gostaria de dar as boas-vindas, meu bom dia para a Fernanda, o Dr. Pedro, sejam muito bem-vindos. Com imensa satisfação que mais uma manhã estamos aqui, né, Fer? Nas sextas-feiras das terapias. Bom dia, Fer. Bom dia. E a ideia é essa, né? Que a gente possa sempre trazer algo diferente, palavras de cura e convidados especiais, né? Quando eu entrei em contato com o Dr. Pedro e ele aceitou, fiquei muito feliz, porque essa é a ideia, né, Laura? Acho que é a ideia da Conecta e essa parceria com o Prana é que a gente possa, através deste programa, nesse momento, trazer palavras onde as pessoas possam acessar um pouquinho mais de consciência da sua experiência na Terra. Então, o dia de hoje é um convite muito especial que o Dr. Pedro aceitou estar aqui comigo. Então, ótimo, Fer. E, doutor Pedro, bom dia. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Bom dia, Laura. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Me sinto honrado de estar aqui. É um privilégio e uma oportunidade interessante da gente trocar uma ideia e conversar sobre assuntos que são interessantes e estão em voga, né? Na área jurídica também. Bom, meu nome é Pedro, eu sou defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2013. Já passei por algumas comarcas, hoje atuo na Defensoria Pública de Veranópolis, desde 2017. Sou membro do Núcleo de Direito das Famílias da Defensoria Pública já há 3 anos. Né? Por 2 anos fui subdirigente do Núcleo, né? Então tenho uma atuação especificamente voltada para essa área também, embora na Defensoria de Veranópolis a gente faça o que a gente chama de clínica geral, né? A Defensoria atua em todas as áreas do direito, mas a gente tem uma atenção especial para a área do direito de família. Na seara em si da constelação familiar, do direito sistêmico, eu tive o privilégio de participar da primeira turma de formação em direito sistêmico da Faculdade Inovare de São Paulo, em parceria com a Hellinger Schule, né? Um curso cujo precursor ali foi o Dr. Sam Storch, que é juiz de direito da Bahia, que, na verdade, cunhou esse nome de direito sistêmico, que trouxe isso para o Brasil. Na verdade, é uma inovação no mundo. Isso não existia no mundo, né? Então, mas é a aplicação da constelação familiar no direito. Então, eu tenho essa formação em constelação familiar. Não, falava com a Fernanda, não me julgo um constelador, porque não faço em si a constelação, mas tenho um conhecimento da temática e isso me auxilia muito na minha lida profissional e também na minha vida pessoal. Bacana! Não, e ter essa compreensão de, poxa, direito, e a gente faz essa ligação com o direito sistêmico e saber que hoje, a partir dele, muito se sabe dos processos que às vezes não caminham, enfim, e acabam achando formas. Eu tô achando isso fantástico, aprender aqui, saber que isso existe e saber que a gente pode recorrer a algo que possa estar auxiliando. E, Fer, só para que a gente possa ter aquele parâmetro geral em relação à constelação sistêmica, porque para muitas pessoas que nos acompanham aqui nas sextas-feiras, já ouviram falar muito sobre a constelação. Só que sempre ficam aquelas interrogações, porque é a tua vivência diária
E é o teu conhecimento sendo exposto diariamente para as pessoas. Porém, para nós que vamos lá, fazemos uma vez, a gente começa a compreender, mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais só para que a gente pudesse fazer esse link com o direito. Então, vamos lá. Aquilo que eu sempre gosto de falar, é uma filosofia de vida. Então, quando o Dr. Pedro fala que não faz constelação, mas que é um constelador, porque já virou uma filosofia de vida. Então, aquilo que a gente olha, é como se a gente constelasse tudo, né, Dr. Pedro? Acho que quando a gente acessa esse pensamento sistêmico, a gente começa a constelar todas as situações. Então, não deixa de ser diferente isso no jurídico. Claro que o Dr. Pedro vai falar de um lugar no qual eu não conheço. Durante a formação de constelação, a gente faz um módulo de direito sistêmico. Então, a gente pode perceber e conhecer ali, não de um lugar de quem estuda as leis dos homens, mas como o direito, através do Dr. Sami, que, assim como o Dr. Pedro falou, ele foi o pioneiro no mundo. O Bert Hellinger, ainda em vida, quando soube do que o Dr. Sami estava fazendo no Brasil, ele veio para cá. E aí que ele fez essa parceria dentro da Universidade Novari, da Hellinger Schule, para essa parceria. Então, depois o Sami também foi para a Alemanha levar o que ele estava estudando e fazendo dentro do direito. Por quê? Vamos pensar assim, que cada um de nós, cada ser humano encarnado, ele está a serviço de algo maior. Então, uma alma que vem aqui dentro do personagem Fernanda, cheio de desafios, e aquilo que a gente sempre comenta nos programas, vai ter um sistema familiar que vai ter o desafio do dinheiro, um sistema familiar que vai ter vícios, aquela família que passou por doenças que vem de geração em geração. Então, entender isso, que não existem culpados, já falamos aqui sobre o perdão. Então, esse olhar do sistêmico é tudo que não é linear. Então, o que seria linear? Linear seria existir certo e errado, bandido e mocinho, o algoz e a vítima. Então, quando a gente fala de algo sistêmico, é como se nós pudéssemos olhar todos os lugares, todas as versões, todos os movimentos. Então, entender assim, ok, isso está acontecendo comigo. Tal pessoa me causou um dano. Vamos falar de algo simples, vou deixar para o Dr. Pedro falar da parte de crime, enfim. Tal pessoa me magoou, falou algo de mim que me deixou chateado ou foi grosseira comigo. Ok, essa atitude é da pessoa. Isso cabe a ela ser assim. Ela dá conta de ser a pessoa que é. Bom, o fato de eu ter me magoado com isso ter me chateado, o que isso fala sobre mim? Por que eu me chateei com isso? Então, entender que o pensamento sistêmico ele nos permite acessar o autoconhecimento da dinâmica na Terra. Porque tem coisas que me magoam e que não te magoam, que são boas para mim e são ruins para ti. Então, o pensamento sistêmico de Hellinger foi trazer isso, que a gente possa olhar para as coisas sem julgamento. Então, imagina, como no direito, que é o que a gente vinha falando no carro, como que o direito, que é quem julga, não vai ter julgamento? Então, eu acredito que cada área, quando vai acessando essa filosofia sistêmica que Hellinger trouxe para a Terra, vai mudando a sua forma de olhar, vai olhando de outro lugar. Assim como a medicina veterinária, agora o direito, e aos poucos a gente vai vendo que está chegando na medicina já. Então, cada profissão, cada área de atuação dos nossos personagens na Terra, nós estamos caminhando para a evolução da nossa espécie. Então, é um olhar diferente para a mesma situação, mas o olhar de um lugar diferente. Que bacana. E entendendo tudo que a Fer nos coloca, doutor, quando nós compreendemos que toda essa visão está sendo inserida no direito e como se pratica isso dentro do direito? Eu acho que é importante, Laura, a gente compreender, ainda que de maneira sucinta, o cenário pelo qual o direito brasileiro, sobretudo, está passando, aí diria, nas últimas 3 ou 2 décadas, A nossa cultura jurídica,
isso eu passei, sobretudo nos bancos da faculdade, ela é formada dentro de uma beligerância ou uma litigiosidade que é marca do direito, né? O processo de um contra o outro, o processo visando a condenação de um, condenação não só na área penal, na área criminal, mas na área civil, na área de família, né? Esse é o termo técnico que se usa quando um pai é instado pela justiça a pagar alimentos, ele é condenado, né? Então, a cultura jurídica clássica do direito brasileiro, e eu diria do direito mundial, é essa da litigiosidade, do processo adversarial que a gente chama, né? O que acontece é que isso foi ensejando um abarrotamento do poder judiciário de tal sorte que o judiciário não dava e não dá mais conta de resolver os conflitos sociais que batem à sua porta. E isso forçou, de uma certa maneira, a superação ainda em curso, ainda em processo, desse paradigma da litigiosidade, do processo adversarial, do processo dos conflitos sociais que são somente decididos pelo Estado juiz, né, pela figura do juiz, que, com o passar do tempo, assumiu, vamos dizer assim, uma tessitura mitológica ou mítica, né? O juiz, o Estado juiz que vai resolver todos os conflitos, vou te colocar na lei, a gente ouve muito isso no interior, vamos para a lei, então. E esse paradigma está sendo superado, né? E essa superação ela vem se refletindo na legislação mesmo. Hoje se tem o que se chama de um sistema multiportas de justiça. O que quer dizer? O direito de acesso à justiça não se vincula necessariamente com o direito de acesso ao poder judiciário. Ou seja, hoje não é só o judiciário que resolve os conflitos, né? Há um sistema multiportas no sentido de que para cada tipo de conflito há um mecanismo melhor ou mais adequado para a resolução daquela situação. Hoje é de conhecimento geral o que a gente chama de conciliação, de mediação, né? E isso tudo é previsto legalmente na legislação, no Código de Processo Civil, e inclusive o Código de Processo Civil determina que o Estado tem essa obrigação de fomentar a resolução dos conflitos sociais maiores, conflitos sociais celulares, né, que a gente chama dentro de uma família, de maneira pacífica, através desses mecanismos e não somente através do Poder Judiciário. O que deve chegar ao Poder Judiciário, à mesa do juiz, a uma sentença, são as questões mais sérias que realmente não puderam ser resolvidas de maneira pacífica. Então, essa é uma conjuntura, um cenário, vamos dizer assim, que vem ocorrendo nas últimas 2 ou 3 décadas, e é nesse cenário que, vamos dizer assim, o Dr. Sami teve a graça de mergulhar a constelação familiar. A constelação familiar em si, ela não é propriamente uma dessas portas para a resolução dos conflitos, mas ela é um caminho para que se leve a uma dessas portas, mesmo que seja a porta da decisão do juiz. Né? A constelação familiar, ela foi de início aplicada pelo Dr. Sami com esse objetivo, né? De fazer tendo em conta, e isso ele relata bastante, que os processos judiciais, sobretudo na área de família, isso a gente sente na prática diária, na experiência, a rigor não resolvem nada. Por quê? O que chega ao Poder Judiciário, o que chega à Defensoria Pública, é o que está na superfície. Uma questão envolvendo alimentos, uma questão envolvendo divórcio, uma questão envolvendo alienação parental. Só que a decisão judicial por si só não resolve tudo aquilo que está subjacente, né? Seria, vamos dizer assim, o que chega às instituições de Estado, a ponta do iceberg, não é? Mas o que está por trás, efetivamente, não é resolvido. Isso o Dr. Sami percebeu muito claramente. Isso já faz parte do nosso dia a dia, né? Na verdade, todos os atores do sistema judicial percebem isso. O que eu quero dizer? Como é que a gente percebe isso? De início, a Maria entra com uma ação de alimentos contra o José. Tem-se uma sentença. Dali a 6 meses, tem-se uma ação de execução de alimentos. Tem-se uma ação de regulamentação de visitas. Então, as ações vão se multiplicando entre as mesmas partes, e isso evidencia o quê? Que o conflito não é resolvido, efetivamente.
E, doutor Pedro, é como se essa Maria, que também é filha, na família dela também tivesse acontecido isso, né? E aí depois esse filho que foi, onde foi falado sobre a guarda dele, sobre pagar alimentos para ele, também no futuro próximo vai se envolver com uma pessoa e seguir na mesma dinâmica. É a dinâmica da reprodução, né, Fernanda? Isso a gente observa bastante, né? E isso faz parte das leis sistêmicas. Mas, e diante disso, foi que o Dr. Sami resolveu trazer ao mundo jurídico esse conhecimento, que é o conhecimento das leis sistêmicas, que são leis, vamos dizer assim, não criadas pelo Bert Helling, mas descobertas ou desveladas, né? Ou seja, fazendo um paralelo com a lei da física. Uma legislação humana não pode ir de encontro, ou seja, não pode violar uma legislação, uma lei da física, a lei da gravidade, por exemplo. Existe um dispositivo do Código Civil que fala que se houver um imóvel numa ladeira, por exemplo, a água que cai desse imóvel de maneira natural deve ser suportada pelo imóvel que está embaixo, porque é uma lei física. O que acontece é que a legislação, sobretudo de família e também a legislação penal, ela, o que se percebe hoje, é que, de certo modo, ela se choca com as leis sistêmicas. É o que nós conversávamos, né? E como se choca com as leis sistêmicas, as situações não são resolvidas efetivamente. Então, o grande mérito, ao meu ver, do Sami, Dr. Sami, foi trazer a constelação como meio de aplicação e resolução desses conflitos, mas mais do que isso, foi trazer o conhecimento da constelação sistêmica para o meio jurídico, porque você amplia a consciência, você consegue enxergar algumas coisas que antigamente não se enxergava. Né? Por exemplo, na questão de alienação parental, que é algo costumeiro, assim, que a gente vê no dia a dia. Acontece muito alienação parental, né? Só que muitas vezes aquela pessoa, aquela mãe ou pai que está cometendo o ato de alienação parental, ela é cega. Ela não consegue enxergar que ela está fazendo um mal para o seu filho. Pelo contrário, muitas vezes, do ponto de vista racional, ela atua como se estivesse defendendo o filho. Ela não tem a compreensão, e as leis sistêmicas indicam isso, que quando uma mãe ataca o pai, ou o pai ataca a mãe, está atacando a criança. Então, vamos dizer assim, quem sai vitimado ou agredido nessa história é a criança. As crianças hoje são objeto de conflitos, né? Elas são, eu falava, é muito costumeiro a gente ouvir o discurso: doutor, se eu não cobrar a pensão, posso impedir o pai de ver a criança? É a coisificação, né, da criança ou do adolescente. E isso suscita conflitos até maiores, né? Aí leva a que a gente observa bastante, sobretudo na gama, vamos dizer assim, de atuação da defensoria, que é a população mais vulnerável, leva a drogadição, leva a inserção da pessoa no mundo do crime. E aí vai havendo uma bola de neve, cuja origem está no sistema das pessoas envolvidas. Então, ao meu ver, realmente a questão do conhecimento das leis sistêmicas dentro do direito tem a possibilidade, vamos dizer assim, a potência de descortinar algumas coisas que sempre ficaram veladas e desconhecidas no mundo jurídico, de modo a fazer com que a justiça efetivamente seja mais efetiva, eficaz e tenha uma qualidade maior em termos de resolutividade das questões sociais, né? E é incrível quando eu estou ouvindo vocês falarem, na realidade, eu vejo imagino que quem esteja em casa esteja se perguntando como realmente acontece a resolução desses fatos. Acontecem. E no próximo bloco, questionarei sobre, porque a gente ouve, é muito interessante quando diz, tem aquela dor entre o pai, entre a mãe, coisifica a criança, né? Faz com que ela seja um objeto e ele é meu, ele não é mais teu, e a gente tem toda aquela situação que vocês estão muito bem colocando, mas como realmente funciona a resolução sistêmica dentro do direito? Então, no próximo bloco, nós vamos falar com exemplos
como funciona realmente o direito sistêmico. Então fica conosco e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Voltamos com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje estamos falando sobre direito sistêmico, esse tema super especial trazido pela Prana Energia Vital, em que estamos compreendendo como funciona a questão sistêmica diante do direito e com a resolução de alguns casos. Eu diria não resolução necessariamente, mas aquela forma de aceitação do que aconteceu e ver de um lado mais confortável, enfim, o fato. Fer, quando nós acabamos levando via judicial essa questão familiar, a briga de um pai com uma mãe, essa separação, direito de pagar, enfim, ou não. Como nós vemos esta, eu diria, briga mesmo, porque acaba se tornando o que ele pode me dar em troca do que ele fez, por exemplo. Como podemos ver isso? Então, dentro do ponto de vista sistêmico, nós chamamos isso de conflito. Emaranhamento. Então, tudo aquilo que não está no fluxo da vida está emaranhado. Então, muitas vezes o que acontece, quando o Dr. Pedro fala sobre a alienação parental, né? Como se a gente quisesse excluir o outro. E aí a gente fere a lei do pertencimento. Por quê? Toda mamãe, ela só pode ser mamãe porque o pai foi o pai. Né? Então, a vida começa no pai. No pai encarnado, no pai homem e no pai céu. Na força maior do todo. Né? Então, a alma, ela chega através do masculino. E o feminino, nós, mulheres, temos é como se isso fosse fácil para a gente olhar o masculino de cima para baixo. Inclusive as mulheres que se consideram vítimas nos relacionamentos chamados abusivos, né? Porque a vítima é a maior das vinganças, né? O lugar de vítima é extremamente confortável. Imagina, a vítima não precisa fazer nada e ainda pode reclamar, né? No ponto de vista daquilo que é terapêutico da constelação, né? Depois o Dr. Pedro fala isso dentro do jurídico. Então, olhar para o nosso companheiro, o pai da criança, o nosso marido, ou nós, mulheres solteiras, olhar para os homens de igual para igual é um desafio para o feminino. E dentro daquilo que o Hellinger trouxe, que ele canalizou essa cura, de a gente poder perceber que quem dá lugar para o homem é a mulher. A gente vai lá nos estudos da Bíblia, né? A mulher sábia edifica o lar, a tola com as mesmas mãos o destrói. Então, sim, como a mãe é o primeiro vínculo do amor, né, nós nos tornamos humanos dentro do ventre materno. Porque o pai, o yang, o masculino, ele vem em um momento e dá a vida. A mãe, que é a energia yin, ela vai levar 9 meses para fazer o que o yang fez em um momento. O sangue que corre nas veias de qualquer pessoa encarnada correu dentro da mãe. Né? Então, a mãe, ela nutre a vida. E quando há esse movimento, e foi isso que o Dr. Sami, ele conta que entrou na constelação porque ele foi procurar uma, né? Para resolver uma questão pessoal dele, ele conheceu a constelação e se encantou. Dentro do pensamento sistêmico, toda doença vai estar ligada ao sistema feminino ou ao sistema masculino, a mãe ou o pai. Né? Então, o vício, a violência, ela vem pela ausência do pai no coração. Então, a pessoa que procura o vício, ela tem dentro do coração uma falta de pai muito grande. A pessoa que procura a violência, ela procura a autoridade. Quando uma pessoa infringe as leis, uma lei de trânsito, uma lei penal, civil, enfim, ela está procurando alguém que dê limites a ela. Então, ela não teve um pai, porque é o pai que dá o limite. A mãe cocola, a mãe passa a mão na cabeça, e o pai diz, não, isso não é assim. Então, essa energia de a gente procurar a justiça também é uma falta de pai no coração. E os filhos só podem amar o pai com a autorização da mãe. É como se a mãe
né? Nós levamos 2 anos na Terra para entendermos que a mãe é um indivíduo e nós outro. Durante toda a nossa fase oral, a gente pensa que é o mesmo indivíduo com a mãe. Porque nós nos tornamos humanos dentro da mamãe. Somos carne nós estávamos no mesmo corpo. Então, por amor à mãe, nós rompemos o relacionamento com o nosso pai. E muitas vezes só é possível acessar o amor do pai depois que a mãe falece, depois que a mãe troca de plano, senão a gente não acessa o pai. E quando abre uma constelação, a gente pode, dependendo de como a gente está disposto a olhar para aquilo também, né? Porque não é só a constelação, ela não é uma tábua de salvação na Terra, tem sempre o equilíbrio, né? Quando a gente pode olhar para isso, de alguma forma a gente acessa esse amor incondicional. Olha que bonito. E, Fer, só para tirar uma dúvida aqui contigo. Quando a gente fala a falta de pai, quando, por exemplo, a mãe, ela, por vezes, ela tenta fazer com que aquela criança fique mais nas ideias dela, dentro do que ela acredita, enfim. Quando a gente fala a falta de pai, não é a falta que o pai talvez não esteve presente, mas que ele não teve a atenção merecida, é isso? Isso, na verdade o que acontece, o pai pode estar ali, não é uma ausência física, é uma ausência emocional, é uma ausência psíquica, é uma ausência afetiva, né? E aí o pai está ali, mas a criança não se aproxima, porque ela pode, ao se aproximar do pai, magoar a mãe. Então, o Hellinger chamou isso de movimento interrompido em relação ao pai, né? Então, essa ausência, essa falta de pai no coração é ter entrado em julgamento com o pai, né? Através dos olhos da mãe. Inconscientemente. Inconscientemente. É isso aí. Então, muito bem. E dentro de tudo que a Fer explica, doutor, quando nós vemos essa questão de... Agora, eu gostaria de um exemplo prático para as pessoas de casa. Dentro de uma situação, como geralmente a questão sistêmica ela vem para o jurídico e ela ajuda a amenizar uma situação? Ou dizer, nós compreendemos o que aconteceu e a partir disso pode-se ter sim um auxílio do pai, ou enfim, mas como nós vemos de uma forma bem prática uma situação? Como eu disse, né, a constelação familiar, ela é dentro do meio jurídico, ela é um caminho para a resolução. Quando a gente fala dentro do meio jurídico, é porque existe uma questão jurídica a ser tratada. Sim. Não é? É claro que a questão humana, sistêmica, é muito maior do que a questão pontual jurídica. Mas quando a gente traz para o meio jurídico, é porque a gente está demandando uma resolução pontual de algo que tem valor jurídico. E como é que, vamos dizer assim, o Dr. Sami elaborou a sua sistemática, né? Ele, em dado momento, depois de feitas as formações dele na constelação familiar, ele adotou o seguinte procedimento. Ele expediu um convite, não foi uma convocação, não foi uma intimação como juiz, né? Não foi nada disso. Um convite para as pessoas que tinham processo na vara de família que ele conduzia no interior da Bahia, para que pudessem participar de uma palestra sistêmica, para que ele pudesse explicar, enfim, em que consiste a constelação familiar, as leis sistêmicas, e isso por si só já traria alguma compreensão, uma expansão de consciência, de conhecimento. E nessas palestras ele começou a possibilitar a realização de constelações. E quando se faz isso, vem à tona vem à luz, vamos dizer assim, questões para as quais as pessoas envolvidas naquele emaranhamento sempre estiveram cegas. Justamente porque se envolve naquele emaranhamento, porque essas questões são inconscientes, né? Fazem parte do sistema familiar delas, e essas questões se repetem em toda e qualquer família, né? Então, às vezes, um emaranhamento que existe na família da Fernanda pode existir na minha. Então, se a Fernanda constela e eu presencio essa constelação, aquilo ali pode reverberar na minha vida, no meu sistema. Então, dentro dessas palestras sistêmicas que ele fazia, fazendo algumas constelações pontuais, ele atingia aquele público todo que estava ali, que tinha processos
de família em trâmite na vara de família dele, e a partir desse momento ele fazia sessões de conciliação e algumas de mediação um pouco diferente, para se tentar resolver os processos que estavam em trâmite. Então ele logrou êxito assim de quase 100% na realização do acordo. O que é o acordo? É a resolução daquela questão jurídica por parte das pessoas envolvidas e não pelo Poder Judiciário. É como se as partes pudessem se entender. As partes se empoderam, elas criam consciência do que está por trás do problema jurídico que elas estão trazendo ao Poder Judiciário e, empoderadas, resolvem por si próprios. A gente tem uma experiência aqui, citando aqui a realidade de Veranópolis, a Defensoria Pública em si reduziu assim de uma maneira exponencial o ajuizamento de ações litigiosas, ou seja, de uma parte contra a outra. Hoje a maior parte das questões familiares é resolvida por intermédio de acordo, né? Dentro da Defensoria Pública, a gente submete isso à homologação do Poder Judiciário também, até como uma forma de reconhecimento ao Judiciário, né? E tendo em conta isso, vamos dizer assim, na minha conduta pessoal, o meu conhecimento, ainda que limitado, das leis sistêmicas e da constelação. Só que, não sei se eu fui claro, que a constelação em si, o que ela permite é trazer à luz questões que estavam encobertas, para a partir daí possibilitar-se a resolução daquela questão jurídica em específico que chega ao Estado como um todo, né? O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os advogados, enfim. Esse termo, doutor Pedro, que o senhor fala é trazer para a consciência o que está no inconsciente. Seria mais ou menos isso no ponto de vista terapêutico, né? Que através do meu consciente eu possa perceber a dinâmica do meu sistema. E o doutor Sami, durante as audiências dele, no início, né, daquilo que eu pude estudar durante a minha formação, né, ele colocava as pessoas de frente, o pai olhando para a mãe, na audiência mesmo, e usava as frases sistêmicas, né, olha para ela e diz, sem você, eu não seria pai. E aí, quando as partes se olhavam nos olhos e podiam falar, sem você, eu não seria mãe. Nós somos nossos filhos, metade meu, metade seu. Então, só falando essas frases e um olhando para o outro, já trazia o alívio na alma. Isso terapeuticamente falando. Eu não sei como é visto isso, doutor Paulo. Não, isso a gente presencia e é quase que imediato, vamos dizer assim, um distensionamento, né? Aquilo que estava tenso e, sobretudo, dentro do Poder Judiciário ou dentro da Defensoria Pública, na Defensoria Pública um pouco menos, já existe aquele ambiente solene, as pessoas já ficam retraídas, já estão mais tensas por si só de estarem ali, né? Então a questão, vamos dizer assim, o conflito familiar, que já tem um peso, quando chega ao Estado, ele se potencializa, se superdimensiona de uma maneira que é evidente, né? Então, quando o Dr. Sami traz isso, aquela tensão, ela cai por terra. É como se pudesse acessar o amor que cura, né? Ou quando a gente dá alguma explicação, e a explicação passa pelo racional, sobre a questão das leis sistêmicas, sobre as possíveis consequências das violações das leis sistêmicas, as pessoas também criam uma compreensão e isso facilita a resolução dessas questões. Eu não posso deixar de dizer também que hoje, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, então a partir do Dr. Sami, o direito sistêmico foi se espalhando no Brasil, né? E, por exemplo, na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, nós temos o Centro de Referência em Mediação, que é em Porto Alegre, cujo objetivo é efetivamente evitar a judicialização das questões de família. Existe a Câmara de Mediação e Conciliação também para questões de consumidor, de questões cíveis, mas existe um centro específico para a questão de mediação. E hoje em dia a Defensoria Pública oferta o serviço da constelação familiar. Por quê? A Defensoria tem como uma de suas atribuições, suas funções institucionais previstas em lei, a educação em direitos. E a educação em leis sistêmicas também, na nossa compreensão, faz parte dessa informação da população, sobretudo da população mais vulnerabilizada, né, que tem uma educação às vezes inferior, não teve acesso à educação superior, enfim, e portanto tem uma dificuldade um pouco maior. Então a Defensoria hoje faz esse serviço
de maneira extrajudicial, não falamos nem pré-processual, porque a ideia é que não haja processo, mas de maneira extrajudicial. Então, a pessoa passa por uma oficina das famílias, que a gente chama, que é um programa que dura, em média, 3 horas. A pessoa vai participar de uma programação para compreender, do ponto de vista jurídico e não jurídico também, as questões atinentes ao direito de família, e possibilita-se que essas pessoas, se assim o quiserem, constelem as suas situações. E a partir disso se marca uma sessão de mediação, ou, se for o caso, de conciliação. E o êxito também que se tem obtido em Porto Alegre é muito grande de acordos, ou seja, de não judicialização. Né? Isso, até pensando do ponto de vista pragmático, é uma economia para o Estado muito grande. Né? O processo judicial tem um custo econômico muito grande. Então, à medida que a defensoria, eu falo desse lugar, porque eu sou defensor público, reduz essa judicialização, ela está trazendo um bem para a sociedade como um todo também. E, efetivamente, Laura, só para... não quero me alongar muito, mas a experiência nos mostra que aquilo que é decidido, construído pelas pessoas, é observado. Aquilo que é imposto de fora, e o que é imposto de fora? Através de uma decisão judicial, tem um índice, um grau de observância e de cumprimento absolutamente reduzido. Então, como eu falei assim, que o juiz construiu-se ao redor da figura do juiz uma compreensão mítica, isso se choca com o que a gente observa na realidade, porque as decisões judiciais, sobretudo na área de família, não são cumpridas. Ao passo que aquelas decisões que são tomadas pelas próprias pessoas, elas cumprem. É aquilo, a gente fala isso, doutor Pedro, na terapia, daquilo que é de dentro para fora. Eu senti em fazer uma constelação, ou eu senti em começar a meditação, do que alguém dizer, vai lá que tu precisa. Né? Dentro do ponto de vista daquilo que é terapêutico para a gente, é quando vem de dentro para fora e não imposto. Né? Que às vezes uma pessoa procura o plano e diz, meu marido tem que vir aqui. Eu vou trazer meu filho. Não, eles querem vir. Né? Porque quando é de dentro para fora, é como se tivesse tocado o nosso coração, a nossa alma. Né? Exatamente. Até a gente conversava sobre o evento que teve o Encontro Nacional dos Defensores Públicos em Florianópolis, há 2 ou 3 anos, agora não me recordo, em que participavam o Dr. Sami e um outro psicólogo, Paulo Pimon, salvo engano é esse o sobrenome dele. Ele falava, a solução efetiva é aquela que vem de dentro, e não que é imposta de fora, que não que venha do exterior. Então, o direito ele está atravessando essa fase de superação paradigmática rumo a uma cultura de paz, de pacificação. Agora, é óbvio que a gente não pode esperar e querer que isso seja de uma hora para outra. Isso é um processo que está se construindo ao longo do tempo, que demanda uma internalização por parte dos atores jurídicos, porque é aquilo que você falava, né, Fernanda? O direito, por sua essência, por sua natureza, ele implica vamos dizer assim, a assertividade daquilo que é certo, do que é errado, do criminoso, do que é bandido, do que é... enfim. Então, existe, entre aspas, uma colisão entre o que é trazido pelo direito, pelas leis sistêmicas, pela constelação sistêmica, e a natureza do direito. Para haver essa confluência, essa harmonização, o direito vai ter que se modificar um pouco. Né? Você falava ali da questão do papel da vítima. Eu vislumbro e projeto uma importância muito grande do direito sistêmico na área da violência doméstica. Ou seja, na área penal, na área criminal, especificamente da violência doméstica. Hoje em dia, se não a maior parte, grande parte do número de processos criminais em trâmite no Poder Judiciário diz respeito a algum ato de violência doméstica. E a gente observa, a gente sente que os atos de violência, tem aquela questão do ciclo de violência, né, eles se repetem, seja pelo agressor, seja pela vítima, mesmo em relacionamentos diferentes. O que eu quero dizer? O agressor ele vai ser agressor com uma mulher X, um agressor com a mulher Y, e isso vai se repetindo nos relacionamentos. A vítima, mulher,
vai ser vítima do agressor Y, vai ser vítima do agressor X. Por quê? Porque o problema não está na razão, o problema não está na superfície. O problema, com certeza, isso fica bastante evidente, é de ordem sistêmica. De maneira inconsciente, a mulher se vê naquela condição de vítima, que às vezes traz uma sensação até de empoderamento, no sentido de olhar por cima, né? A vítima pode olhar por cima. Isso pode soar estranho, né, a quem ouve, Sim. mas dentro do caráter sistêmico desse fenômeno, é algo que a gente percebe, e isso pode estar refletindo algum emaranhamento do ponto de vista sistêmico. Seja, por exemplo, a mãe dessa vítima, que às vezes foi agredida pelo marido e que jamais fez qualquer coisa, então violando-se ali a lei do dar e receber, né? A mulher que por muito tempo apanhou, a gente vê muito isso, apanhou, foi agredida, e a agressão não é só física, né? Moral, psicológica, e nada fez, a filha vai tomar o papel daquela mãe de maneira inconsciente, de maneira cega, e vai reproduzir isso nos seus relacionamentos. Da mesma maneira, o pai, porque a constelação sistêmica não faz julgamento de bom ou mal, enfim. Então, o pai que era agressor, que foi de alguma maneira excluído totalmente da vida daquela filha, essa filha, a gente nota, vai procurar algum homem que reproduza o comportamento daquele pai. Para poder se sentir perto do pai, né? Para poder se sentir perto do pai. E isso eclode nos processos judiciais, que não resolvem nada. E que isso já era Freud, né? Antes de tudo isso, Freud já dizia isso, que a gente ia procurar no nosso companheiro, ou os meninos na companheira, aquilo que mais feriu nos pais. Então, eu acho que isso, né, Dr. Pedro, da forma e do patamar que vai chegando através do Dr. Sami e de cada pessoa, assim como tu, dentro desse olhar, a gente consegue perceber essas leis que são leis maiores do que qualquer outra lei. É como sim, e por muito tempo se falou, a justiça dos homens é uma, de Deus é outra. Né? Então, esse Deus, que a gente não consegue pensar, nomear, imaginar uma imagem, por mais que algumas religiões tenham imagem, esse todo, como era Hermes Trismegisto sempre deixou dito nos seus livros, né? Esse todo que nós fazemos parte, né, do todo e do tudo. Então, é um olhar sistêmico, é um olhar abrangente, é tentar olhar tudo e qualquer coisa do lado de fora. E Fernanda, quando você traz o nome do Freud, me deu um estalo aqui, que a constelação familiar, a constelação sistêmica, ela é ainda vista, talvez por um preconceito, por um pré-julgamento, tendo um caráter, assim, que a gente falava, místico. De algo sobrenatural, né? E o próprio Freud passou por isso. Quando ele faz as descobertas relativas ao inconsciente, embora já se falasse inconsciente naturalmente antes, mas que ele traz à tona efetivamente o papel do inconsciente na vida individual de cada um, né? Concebendo condutas e determinando comportamentos das pessoas de maneira inconsciente. A época em que o Freud traz isso à tona, ele sofreu esses preconceitos também. Como é que eu vou agir sem o meu livre-arbítrio? Como é que eu vou agir de maneira inconsciente? Então, ele passou o que hoje, de certo modo, a constelação familiar passa também, né? Então, como eu disse, isso é um processo até que se compreenda que a constelação familiar está dentro também pode estar dentro de uma racionalidade compreensiva. Né? Porque hoje a constelação familiar ela se abebera, por exemplo, da física quântica, né? Freud. Do próprio Freud. Não deixa de ter algo bíblico, né? Por Hellinger ter sido padre até os 45 anos. Então, ele também traz um ponto de vista religioso, mas religioso num sentido mais de espiritual que religião. E não dogmático, né? Não dogmático, né? Não algo preso, algo sistêmico mesmo. E também a gente pode falar agora, doutor Pedro, Laura, Galileu Galilei, né? O destino dele por falar que a Terra era redonda, né? E que ela rodava ao redor de si e ao redor do Sol. Então, toda vez que chega algo novo, é desafiador para a nossa espécie. Né? Cada geração que chega. Como foi para os nossos pais? Eu tenho 42 anos. Como era para os nossos pais dormir com o namorado em casa e trocar o namorado?
né? A nossa mamãe, ela precisava casar e ter aquele namorado e noivar. A geração anterior já tinha o casamento combinado com o vizinho. Então, aos poucos, a consciência da espécie vai expandindo. E nós precisamos dos atritos. Sem atrito não há evolução. A gente precisa dos que vão abraçar a causa e dos que vão tentar provar que não é. Porque aí assim a gente vai caminhando e construindo o que seria algo que fique equilibrado para todos, né, doutor Pedro? Bacana. Pessoal, eu tô aqui, realmente, eu fico ouvindo e construindo coisas na minha cabeça. Eu digo, vai vindo, vai... Porque justamente é incrível entrar nesse mundo, porque para quem não conhece, acaba vendo de uma forma e tentando buscar explicação para tudo isso. Mas quando a gente fala sobre frases sistêmicas, quando se coloca as duas pessoas se olharem no mesmo... de frente, sem que um esteja maior do que o outro, porque tu é a vítima ou porque tu é a pessoa que, enfim, é o acusado no momento. Então, a gente começa a ter uma outra visão de todo esse sistema. Porém, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando sobre direito sistêmico nessa manhã. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre direito sistêmico, um tema que a Prana Energia Vital traz para nós. Estou aqui com o Dr. Pedro Torres Lobo, que é defensor público e escritor, e também com a Fernanda, lá do Prana, Centro de Terapias Incrível. E agora, para a gente aproveitar o escritor que temos aqui, eu gostaria de que tu contasse um pouquinho também para nós, aproveitando esse papo gostoso, depois a gente volta para o direito sistêmico. Mas, doutor Pedro, fala um pouquinho sobre as suas duas obras, que é 20 anos e As Aves que Conduzem o Barco. Isso aí. Isso aí. Na verdade, eu diria que eu sou um pretenso escritor, né? A literatura e a arte tem essa função, me parece. Ela me auxiliou a, vamos dizer assim, diante do que eu vivencio na vida profissional, também na vida pessoal, né? A empregar a literatura como uma forma de catarse, né? Para, vamos dizer assim, amainar um pouco essas questões graves e pesadas que perpassam pela nossa vida, né? Enfim, eu falava com a Fernanda que o que chega ao Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia, são, dentro de uma ótica sistêmica, tudo relacionado a emaranhamentos, né? Ou seja, a violação das leis sistêmicas. Isso são questões realmente pesadas. Então, eu busquei na literatura um caminho de dar uma aliviada nisso. Então, eu lancei em 2018 a primeira obra, né? É um romance que são As Aves que Conduzem o Barco. A rigor, né, já que nosso tema é direito sistêmico e constelação familiar, ela não tem uma relação direta com a constelação sistêmica. O que eu quero dizer com isso? Eu não sentei para escrever pensando em trazer para dentro da história questões atinentes à constelação familiar. Contudo, naturalmente, isso aconteceu. Eu me recordo que um leitor leu o livro e depois me mandou um e-mail narrando que essa história tem muito de constelação familiar, etc. E absolutamente não tem nada de maneira direta e expressa na história, né? Então, é porque a constelação já foi internalizada em mim, já faz parte da minha maneira de ser, enfim, de pensar e de sentir. No ano passado eu lancei a segunda obra, que se chama 20 anos, né? Também é um romance. E essa obra já tem um pouco mais de vinculação direta com a questão sistêmica, né? Ela é uma obra fictícia, mas naturalmente, embora fictícia, ela, vamos dizer assim, ela busca, e volto a dizer, não de maneira consciente ou premeditada, ela busca pontos que emanam assim, de fatos reais, né? Isso acontece também na arte. E 20 anos trata da história de um bebê que é retirado no dia do seu nascimento
dentro do hospital mesmo, por uma ordem judicial da mãe, né? Isso, como eu disse, por uma ordem judicial, dentro de um processo judicial, em que se compreendeu que aquela mãe não teria condições de criar a criança, e no dia do nascimento, essa criança já é entregue a um casal de postulantes à adoção. E como o próprio nome diz, a gente acompanha 20 anos, a partir do nascimento dessa criança, da vida desses personagens, da mãe, da criança, dos pais adotantes, etc. E isso, essa temática, a adoção, a destituição do poder familiar, né, que isso acontece bastante, ela perpassa ali a história, trazendo reflexões e trazendo, vamos dizer assim, observações das possíveis consequências dessa narrativa, desse enredo sobre as vidas desses personagens, sobretudo sobre a vida da criança, né, que é retirada da vida da sua mãe, ela sai do ventre já para os braços dos pais adotantes, e essa obra também ela suscita algumas reflexões, porque a criança vai para um lar, efetivamente, entre aspas, melhor, com maiores condições financeiras e etc. Só que aquela origem da criança, que é oculta ao longo da sua vida, ela vem à tona em determinado momento da sua história, o que demonstra que, na verdade, se há uma violação de lei sistêmica, seja em qualquer momento que tenha acontecido, seja com membros da família que estão vivos ou mortos, enfim, ela continua reverberando e acontecendo para gerações posteriores. Então, essa história realmente tem um pouco mais, de maneira clara, de constelação familiar. Então, são essas duas obras aí, Que bacana. que estão à venda, né, no site da Amazon e em outros sites também, mas eu mandei a imagem do site da Amazon, que estão à disposição. O 20 anos também tem livro físico e tem e-book. Né? Maravilha, muito bom. Realmente, quando a gente se depara, inclusive, com alguém que pode fazer arte com qualidade, como é bacana, ainda mais dentro da nossa região. Eu digo, é bacana a gente poder valorizar esse trabalho. Então, bom conhecer, e para quem se sentiu tocado e gostaria, então entra lá no site da Amazon e adquire o seu. Bacana. E agora vamos voltar um pouquinho falando sobre direito sistêmico, e eu gostaria de ouvir de vocês as questões das adoções. Então, quando a gente fala, aqui até no livro foi citada a questão da adoção, enfim, e quando se pensa realmente nessa questão, Fer, dentro do pensamento sistêmico, o adotar, como então, é visto? A fidelidade cega, foi assim que Hellinger chamou, né? Essa fidelidade cega. Quanto mais nós nos afastamos fisicamente do nosso sistema de origem, mais nos pareceremos com o sistema, para sentir que pertencemos, né, Dr. Pedro? Então, vamos pegar essa obra fictícia, mas muito real, né, das dinâmicas das adoções. Então, ter o entendimento de que se eu me afastei fisicamente daquela mãe, do ventre, do pai, do meu sistema de origem, inconscientemente eu vou precisar me comportar mais parecido possível para me sentir pertencente a eles. E é assim com todos nós, porque tudo aquilo que a gente tenta afastar, tudo aquilo que a gente tenta inconscientemente, a gente julga nos pais, tudo que eu julguei no casamento dos meus pais, tudo que eu julguei na dinâmica entre eles, a tendência é que eu repita isso para me sentir pertencente, para me sentir filha de, né? Então, o Dr. Sami, quando ele pôde fazer com que esses pais, tanto os pais que queriam muito adotar, ou os pais que adotaram, mas que estavam com problemas com a criança, né? A criança, ou o relacionamento com a criança, não conseguiam aproximar da criança. No inconsciente deles, eles julgavam os pais biológicos, né? Então, aquela pessoa que tinha uma vida mais promíscua, ou um homem que por uma noite fez uma criança e não assumiu, e essa criança chegou até mim. Então, poder honrar o que trouxe aquela criança para a Terra, honrar os pais biológicos daquela criança, faz com que os pais adotivos possam ter um relacionamento diferente. E agora, eu estava aqui pensando, doutor Pedro, que na época em que eu me formei,
nós falávamos no curso que a adoção, o papel da adoção, ele já tinha exclusão, né? Porque no papel da adoção não teriam os pais biológicos. Legalmente, né, na adoção, há um rompimento jurídico, né, porque na realidade não acontece, mas há um rompimento jurídico com a origem genética daquela criança, ou seja, apaga-se o registro daquela criança e se substitui pelos pais adotantes. Né? Então, é assim que sucede. Pode-se alterar, inclusive, o nome, o primeiro nome da criança, enfim. Então, é um rompimento jurídico, efetivamente. E a adoção, a gente observa que ela é dotada de uma, vamos dizer assim, um caráter positivo, mas até pela maneira que ela é vista na sociedade, ela gera naquele casal que está adotando uma sensação de crédito. A criança é devedora. Como se eles tivessem salvado ele. Salvado da criança. E salvado de pais que não teriam condições de criá-la. E aí já tem o julgamento. E a constelação sistêmica, e o Bert Hellinger afirma isso, né? Todo e qualquer ser humano é metade pai e metade mãe. Então, na mesma lógica da alienação parental, quando os pais adotantes não dignificam, não respeitam a origem da criança que está sendo adotada, ele não está dignificando, os pais não estão dignificando e não estão respeitando a criança em si. E isso faz com que, como a Fernanda falou, de maneira inconsciente, porque a criança está dentro do sistema. E o sistema ele é composto de um campo energético, e isso é tratado pela teoria dos campos morfogênicos, né? E a criança não sai desse campo. Ainda que haja interrupção jurídica daquela relação, a criança sempre vai permanecer nesse campo. Então, há uma tendência que, se não houver um respeito por parte dos pais adotantes à origem daquela criança, e mais, se a própria criança não souber até da sua origem, que tem essa discussão também, né? Eu ia questionar sobre contar ou não para os filhos se são adotados ou não, e se isso também pesa em honrar os pais. Na minha leitura, sim. Eu creio que para que a adoção seja bem sucedida, tudo tem que estar às claras. Tudo que for segredo vem à tona de uma maneira destrutiva. É um emaranhamento também, É um né? emaranhamento. Abrimos quantas constelações e precisamos colocar um representante de segredo. Porque muitas constelações que a gente abre é de algo que a pessoa não está feliz, seja vida amorosa, dinheiro, não importa o tema que a pessoa está trazendo. Ela tem um segredo familiar ali que faz com que ela não consiga entrar no fluxo da vida. Então, isso acaba se tornando um segredo. E o segredo pesa para todo o sistema, né, doutor Pedro? E que é maior segredo do que você não saber de onde você veio. E você ocultar, então você está violando, juridicamente falando, a dignidade daquela pessoa, né? Um direito primordial, né? Um direito primordial de todo e qualquer ser humano de saber de onde veio. Então, isso desencadeia no futuro, talvez não de maneira imediata, problemas na relação entre a criança, que vai se tornar adolescente, que vai se tornar adulto, e os pais adotantes. E aí se traz aquela compreensão. Mas tudo foi dado a essa criança. Teve tudo, por que está agindo Dessa forma. dessa maneira, né? E como se fosse, Laura, contar isso, fosse olhar para essa criança e dizer assim, eu só posso ser sua mãe adotiva porque você teve aquela mamãe biológica. Se os seus pais não fossem como são, eu também não poderia ser sua mãe adotiva, seu pai adotivo. E Hellinger disse, não tem como nós amarmos alguém sem amarmos os pais dessa pessoa. Né? A gente só pode amar alguém quando amamos os pais da pessoa. Então, não contar seria ferir as 3 leis, né, doutor Pedro? As leis sistêmicas, porque aí o pertencimento eu excluo os pais biológicos. Segundo hierarquia, eu só posso adotar porque alguém os fez. Né? E aí o dar e receber, a lei da compensação. Né? Você não pôde, dentro da sua estrutura, ser uma mãe segura, não sei como é que a justiça falaria esse termo, né? Mas você deu a essa criança algo que só você poderia dar, a vida.
Né? E aí encontraria o equilíbrio. Exatamente. E aí isso desemboca dentro da área jurídica na necessidade de uma revisão da compreensão, da interpretação e da leitura jurídica do que significa um instituto legal adoção. Vamos dizer assim, precipitando até a necessidade, vamos dizer, de algumas reformas legislativas, né? Conversávamos ali, a lei, ela em muito se contrapõe à realidade das leis sistêmicas, né? Por exemplo, a gente citava hoje uma ação de alimentos, uma ação simples de alimentos, processualmente falando, essa ação ela é ajuizada não pela mãe, que eventualmente, ou o pai que exerce a guarda contra o outro pai, mas pela criança. É a criança ajuizando uma ação contra o pai, ou seja, a criança já está se atacando com isso. E isso gera um emaranhamento que vai se revelar, talvez não de imediato, mas no futuro daquela criança, etc. Né? Então, tem todo um reflexo jurídico disso que a gente está falando, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, nosso papo está ótimo. Porém, a gente tem mais um tema que vai ter que ser abordado de uma forma um pouquinho mais rápida agora, que é a questão de vítimas e culpados. Quando a gente pensa dentro do direito sistêmico, doutor, nós temos as vítimas e os culpados, e é isso que a gente, na realidade, precisa ter o entendimento. Como podemos ver de uma forma que eu digo assim, eu como sociedade, por vezes vejo algo acontecer. Hoje eu ouço muito a Feira e ela diz que a gente reverbera o que acaba acontecendo conosco, nos volta. Mas tem essa situação de vítimas e culpados. Como a gente pode entender isso dentro do sistema? Sobre essa temática, eu quero fazer um link com aquilo que o Bert Helling fala de consciência pessoal e de culpa e inocência na consciência pessoal perante a família. Né? Então, a gente está tratando de algo dentro da realidade sistêmica e em paralelo com a realidade jurídica, vamos dizer assim. Quando toda pessoa integra um sistema familiar, esse sistema familiar ele é dotado de crenças, de maneiras de comportamento, e esse sistema espera algum comportamento de cada um de seus membros. Do ponto de vista moral, esse comportamento pode ser bom ou mal. Mas, por exemplo, isso a gente observa muito. Uma família cujos integrantes tiveram na sua história passagens pela justiça criminal. As gerações posteriores, por conta da consciência pessoal perante o seu sistema familiar, para que se sinta inocente perante esse sistema familiar, vai acabar reproduzindo esse comportamento criminoso. Então vejam, do ponto de vista sistêmico, embora culpado perante a justiça criminal, a pessoa se sente em paz. É a fidelidade cega, né? É a fidelidade e a lealdade ao sistema familiar. Por isso que a gente vê reprodução dentro de histórias familiares de comportamentos criminosos. Tá tudo bem, meu pai também fez. Exatamente. É a fidelidade cega, né? É a fidelidade cega. E veja, a gente está falando não num plano consciente, não num plano racional, intelectual. Claro. É num plano inconsciente, que é ainda mais forte, né? Claro, claro. Então a pessoa se sente, entre aspas, cumprindo o seu papel perante o seu sistema familiar, ainda que perante a sociedade ela seja culpada. E Hellinger chamou isso também, doutor Pedro, de boa e má consciência, né? Boa e má consciência. Que seria no Freud, para quem está assistindo e sente chamado de olhar para isso, Freud chamou de punção de vida e punção de morte. Né? A gente seguir por fidelidade ao sistema, aquele é o certo do meu sistema. É a boa consciência do sistema, mas que seria a má consciência para o entorno. E sair do padrão do sistema seria estar na má consciência. Exatamente. Mas através desculpe te interromper, Laura, mas através da constelação familiar você pode trazer isso ao nível consciente e permitir que esse emaranhamento, entre aspas, se acabe, e as gerações, a partir daquela gerações posteriores, pode ser que faça diferente. Olha que bonito. Pessoal, muito bem colocado, de uma forma rápida, simples e muito prática. Eu gostaria de agradecê-los por tudo que falamos nessa manhã, mais uma vez, Fer. Nossa, a Prana sempre trazendo super assuntos aqui para nós. Na verdade, essa é a ideia, né, Laura? Que a gente possa devagarinho perceber. E a ciência hoje fala, né, inteligência espiritual.
né? Está se dando lugar para essa inteligência espiritual, quando a gente pode acessar algo maior, o porquê das coisas. Então, fico muito feliz em poder fazer parte disso hoje. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Fer. Doutor Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã, abrindo um pouquinho os caminhos para as pessoas também, porque a gente acaba tendo um outro entendimento da vida a partir disso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para quando puder contribuir para algum debate, né, alguma conversa. Mas eu que agradeço, foi um privilégio estar aqui. Maravilha, muito obrigada, gente. E agradecendo os meus convidados, agradeço a você que está em casa. Quero desejar um ótimo final de semana, aproveitem muito. E a partir de segunda-feira, o programa Algo a Mais ao vivo será 15 para as 7 da noite, às 18h45. Então, pessoal, um abraço a todos e até segunda.